Então, assim, eu vou explicar para vocês tudo que eu fiz após, né, esse episódio. E aí que nesse momento eu me deparei com o sistema, né, que tipo, ia ter que esperar as 8 semanas e eu fiquei desesperada. You're trying easy? Holding easy, hold. Aí começou aquela luta, foi 24 horas com aquilo. Foi assim, bem intenso aqui, porque ele queria tirar todo o tempo, incomodava. Aí, como eu fiz o exame no Children's Hospital, a médica é do Children's Hospital, então eu fiquei esperando que ela, né, iria entrar em contato. Então eu cheguei em casa mais ou menos umas 2h30, 3 horas por aí, quase 3 horas. Quando deu 4h20, ela ligou com o resultado, né? Aí ela pegou e assim, a notícia não foi muito boa, não foi o que eu esperava. Porque assim, no fundo, eu imaginava que ela ia falar que não tinha nada, que tava tudo ok e que poderia ter sido uma só e ele não ter nunca mais. Mas nem sempre a vida é como a gente quer, como a gente sonha. Aí ela falou que o Rafa tem uma anomalia no cérebro. Daí eu assim, nossa, mas nunca apareceu isso, o que é isso agora? Aí tá, aí ela receitou a medicação e foi muito difícil pra gente optar pela medicação, mas a medicação é preventiva, né? Então, tinha 2 tipos, ela explicou 2 tipos, explicou as reações dos 2 tipos de medicamentos. Então, eu com meu esposo, a gente teve que optar e escolher qual seria melhor para o Rafa. E daí a gente teve a opção, né? A gente optou pelo medicamento que ele tá tomando. E aí o medo nosso era se ele vai ter que tomar pro resto da vida. Então, o que a médica explicou é assim, ele vai tomar por 2 anos. E nesses 2 anos, se ele não tiver nenhuma convulsão, nenhuma, 0 convulsões, vai repetir todos esses exames novamente. E aí, se der tudo ok, aí eles podem suspender o medicamento por 1 ano. E se nesse 1 ano ele não tiver nenhuma convulsão, aí sim eles tiram o medicamento. Mas se nesse 1 ano sem medicamento ele tiver alguma convulsão, aí ele volta pro medicamento e aí não tira mais. Aí depois que fez esse exame, né, que apareceu essa anomalia, então a médica falou assim, agora eu vou pedir um outro exame. Aí ela pediu um outro exame que se chama MRI, quer dizer em português ressonância magnética. Às vezes eu não lembro, não sei o nome. Então daí ele fez esse exame, ressonância magnética, e esse exame, eu desmarquei terapia, desmarquei tudo. O Lucas também não foi na escola, porque não tinha como estar em casa no dia. Então o Lucas foi junto com a gente, e esse exame foi um pouquinho mais complicado. Que esse exame não era igual antes, que ele fazia, que a gente levava pequenininho, dormindo. Ele tinha que ficar quietinho, né, para entrar naquela máquina. Então, daí eles me explicaram que é muito barulhenta, que ele tinha que ficar no mínimo 20 minutos sem se mexer. Aí eu, não vai ficar. Daí eles assim, então vai ter que ser com sedação. Aí com sedação, só pelo processo já assusta. Porque quando eu falei que eu queria então com sedação, aí uma pessoa do hospital me ligou e ficou mais de 1 hora comigo no telefone fazendo uma entrevista e anotando tudo que eu falava. Era assim, imagina, 1 hora e pouco de pergunta, deu mais de 1 hora a entrevista. E aí eu fiquei muito assustada, né, com tudo. Então, assim, ele tinha que ir em jejum, ele não podia tomar nem água no período que ele tinha que ficar em jejum. Aí ela deu como eu tinha que fazer, então assim, não lembro direito, eu anotei, mas assim, até 6 horas da manhã eu tinha que acordar ele e dar o medicamento que ele toma de convulsão e depois mais nada.
nem água, nada. E aí levar ele para lá, e aí, como ele é uma criança que tem parca, que é uma outra desordem também, aquela que põe tudo na boca, põe coisa que não é comestível na boca, então assim, para ele entrar dentro dessa máquina, eles tinham que ter certeza absoluta que o Rafa não tinha nenhum metal dentro do corpo. E ele já tinha uma vez colocado pilha na boca, sabe aquelas de bolinha? Já tinha colocado, a gente já levou ele para emergência. Ele, moedas, então são coisas que assim, eu não deixo disponível, é tudo escondido, mas às vezes acontece da criança pôr na boca. Então, nós fomos mais cedo para fazer um X-ray, raio-x, e aí depois se desse tudo ok, se não tivesse nenhum metal dentro, ele poderia fazer. E aí foi. E aí nesse dia, então, foi a equipe do comportamento, né, que elas são treinadas no ABA, para poder estar junto para ele, porque como ele tem pavor de agulha, então, ele poderia acontecer tudo, poderia ele pegar a agulha, ele jogar. Então, em todo momento que eles chegam na sala, os enfermeiros, ele fica olhando qualquer movimento, ele sabe tudo que estão fazendo, e ele sabe todo tipo de agulha. Então, ele ficava observando tudo. Então, todo tempo tinha a enfermeira, tinha a pessoa que é do setor do comportamento e tinha também um oficial na porta. O oficial é para garantir que o Rafa não fugisse, né? Então, assim, ele ficou o tempo todo que fez o exame, ele ficou na porta e até o Rafa ir para a sala da sedação. Então, assim, ele ia ter que tomar injeção naquele dia. Ele já tinha tomado quando foi para emergência, ele tinha tomado há um tempo atrás, porque ele tomou a primeira e a segunda dose do Covid fora as vacinas dele mesmo. Então, assim, estava muito fresco na memória dele as injeções. Então, ele ia ter que tomar de novo. Aí a médica deu uma luzinha verde que põe assim para ver as veias. Aí ele ficou brincando com a luz, eu brinquei no meu braço também, vocês vão ver a foto dele brincando, para conseguir dar injeção nele, porque até então eles deram um remedinho para ele ficar meio sonolento, o remedinho não funcionou, ele não ficou sonolento, ele viu tudo, então assim, para conseguir pôr o remédio na veia dele, né? Então assim, foi um pouquinho tenso, mas eles conseguiram fazer, sem ficar furando, né, muito a criança, porque o meu medo era ficar furando, aí conseguiram fazer. E aí, no que põe a medicação, aí espera que ele dorme, né, e aí os médicos falam, você pode despedir dele agora. Essa sensação é complicada, então assim, dá mais medo isso, e depois ver ele, assim, sedado, porque é uma sensação muito estranha, você vê seu filho ali sem nenhuma reação, sedado, é diferente de dormindo. E aí ele fez o exame, depois eu fiquei na sala, esperando, né, ele sair. Quando ele saiu, aí eu pude ir com ele no quarto, e aí o quarto é todo monitorado, um monte de coisa, então assim, qualquer movimento, eu chamava a enfermeira me explicou que às vezes o eletrodo sai um pouquinho, por isso que apita a máquina. Mas assim, cada vez que apitava, eu já ficava na porta esperando ela vir. Ela, não, pode ficar tranquila. Tranquila? Apitou, você esteja aqui pra ver se tá tudo ok. Só que o Rafa demorou muito pra acordar. Muito. Aí eles colocavam ice pack, gelo, colocavam água, passavam água no rostinho dele, nada do Rafa acordar, nada. Aí eu comecei a ficar bem nervosa, mas enfim, porque eles falaram que ele ia acordar até 11h30, por aí eles iam acordar. O Rafa acordou, era quase 1h e pouco, e o marido tava nervoso já, eu mandei foto que ele tava ok, tava dormindo e não acordava. E aí, qualquer reação muito estranha. Então, ele ficou tremendo uma hora. Aí elas, não, é frio, colocou cobertinho. Então, é difícil. Tudo esse processo é muito pesado. E aí, quando ele acordou, os médicos explicou para eu tomar muito cuidado com ele, porque ele ia estar muito sonolento durante o dia, podia cair.
por mais que a cabeça dele acordasse, ele poderia cair. E foi isso que aconteceu. Voltamos para casa com ele, todo o tempo eu cuidando. E teve um momento que ele levantou rápido e foi correr. Quando ele foi correr, ele não caiu. Meu Deus. Cuidei o tempo todo, 1 minuto, acontece. Mas ele não se machucou não, ele só caiu, daí ele percebeu que não dava mesmo para correr. E isso, quando ele caiu, era 7 da noite. E ele ainda tava assim. Porque eu falei, agora tá na hora de tomar banho. Aí ia dar banho nele, aí ele foi levantar e foi sair correndo. Aí foi isso que aconteceu. Então, aí depois de tudo isso, desse exame, voltamos para casa. Aí no outro dia já passou e todo tempo ele estava medicado. Aí a médica também ligou para poder falar comigo o resultado. E ela assim, muito rápido para ligar. Aí ela ligou e mais uma vez não era a notícia que eu esperava. O Rafa tem uma manchinha branca no cérebro. Então, ela falou que pode ser que essa manchinha tenha relação e ela ia conversar com mais pessoas do setor dela para ter certeza. Eu assim, meu Deus, essa médica tem uma humildade, além dela, né, estudar tudo que estudou, ser o que é, ela tem uma paciência, ela conversa, ela explica, ela mostra por fotos, ela quer ter certeza que eu entendi tudo. E ainda assim, mesmo a opinião dela, ela ainda quer ouvir mais especialistas para ter certeza do diagnóstico. Então assim, eu tô muito feliz porque eu tô muito bem amparada com a médica, ela é muito boa e o Rafa tá com o tratamento certo. Aí tá, então já tinha sido vista pela médica, Rafa medicado, fez todos os exames, tenho o diagnóstico, sei tudo que é para fazer. Agora deixar a vida voltar ao normal, como a gente ainda tá vivendo. Então a primeira coisa era ele voltar para a escola. Então, para ele voltar para a escola, o que foi feito? A médica fez um plano de emergência, tanto para casa quanto para a escola. E a escola seguiu esse plano e a escola também fez o dela. Então, a nurse da escola, né, a enfermeira me ligou e falou, Fernanda, quando você se sentir confortável, você já pode mandar. Eu, pessoalmente, treinei toda a equipe, todas as pessoas que vão ter acesso ao Rafael. Todos os terapeutas foram treinados, todas as paraprofissionais foram treinadas e o Rafa tá muito bem assistido, pode ficar tranquila. Todo mundo sabe identificar, todo mundo sabe o que fazer caso aconteça alguma coisa. E o medo da separação, e o medo dele estar longe de mim. Falam que quando o filho nasce, a gente corta o cordão, mas a gente não corta nunca, a gente nunca vai cortar. Aí, depois de tudo isso pronto, eu tive outra reunião de AIP, eu falei, agora eu quero que esse plano seja colocado no AIP dele. E foi aí que o distrito também se mostrou muito, me apoiando muito, né? Então, assim, solidários, então tudo que eu precisasse eles iriam fazer. E aí foi feita a reunião, o plano tá em place, né? Tá sendo executado. O Rafa tá indo seguro para a escola, a companhia do ônibus sabe, e a própria motorista do ônibus ligou para mim. Ela pegou, né, ficou sabendo o que tinha, mas aqui ela não pode fazer nada no momento, porque ela não tem essa licença de fazer. A única coisa que ela pode fazer, no caso tiver, é os cuidados com a convulsão, mas ela tem que ligar para emergência e a ambulância tem que vir pegar ele. Ela não pode fazer nada. Mas ela falou, pode ficar tranquila, eu sou muito calma com isso. Meu filho, ela falou, meu filho teve convulsões a adolescência inteirinha. Hoje ele tá muito bem, ele tem 25 anos, ela falou, tá muito bem. Mas ela falou, eu tenho experiência, fica tranquila, fica calma. Então, assim, eu já fiquei um pouco mais calma de saber que ela sabe lidar com tudo isso e que não é uma novidade para ela. E aí o Rafa voltou para a escola. Aí começou a ir para a escola, eu comecei os primeiros dias, assim, muito difícil, a escola ligava para mim várias vezes para falar, ele tá bem, mandava vídeo, ele tá bem, pode ficar tranquilo,
ele passou um período muito difícil, né, na escola. Primeiro, o braço quebrado, eles botavam uma almofada aqui para ele não mexer, porque é o braço que ele escrevia. Então, assim, depois ele ficou quase um mês em casa, que foi na época que tava o braço quebrado, depois teve convulsão. Então, até eu ter certeza que ele estava seguro, eu não mandei para a escola. Então, foi isso que aconteceu. Depois disso, eu comecei a estudar. Eu estudei o que são convulsões, o que fazer no momento das convulsões. Então, assim, dicas, assim, as principais que eu posso falar quando uma pessoa está tendo convulsão, como existem vários tipos, então vamos supor, vou explicar essa generalizada, né? Que a pessoa tem o movimento dos músculos involuntário. Então, nesse caso, a convulsão em si não é o que me assusta. O que me assusta é ele ter uma convulsão e ele tá brincando num parquinho, subindo uma escada para descer um escorregador. Ou então ele tá numa balança brincando, ter uma convulsão. Ou então ele tá numa piscina, ou ele tá no quarto dele sozinho, trancado. Então, são coisas que ele não pode mais fazer. A médica falou, ele não pode mais ir para uma piscina que seja funda, ele não pode ficar trancado no quarto dele, ele pode ficar no quarto dele, mas não trancado. O perigoso da convulsão não é a convulsão em si, e sim a pessoa cair e ter um traumatismo craniano. Isso é o perigo da convulsão. Ou a pessoa se afogar na hora que ela está tendo uma convulsão e ela morrer asfixiada. Então, essas são as causas que podem ser a morte, né? Então, assim, quando tá uma convulsão, virar a pessoa de lado, né? Porque aí as áreas respiratórias, vias respiratórias, vão abrir. Porque se ela ficar assim de frente, vai continuar fechado. Então, vai abrir. Se possível, colocar uma almofada para não bater a cabeça. Outra coisa que é importante fazer se tiver com coisa assim, blusa, gola, tudo que tiver apertando, tira, procurar afogar no máximo. Ele não teve nenhum episódio, acontece também da pessoa ter incontinência urinária ou não conseguir segurar e acabar defecando. Então, se isso acontece, se é um adulto, uma coisa assim, não deixar a pessoa se sentir inconfortável, né? Porque imagina, teve uma convulsão e ter esse episódio. Então, assim, se perceber que aconteceu isso, procura colocar uma coisa para cobrir, uma toalha, algo que proteja essa pessoa da pessoa se sentir constrangida. O Rafa não teve isso. Ele teve só essa generalizada, mas existem muitos outros tipos de convulsões. Existem convulsões que a pessoa está totalmente vendo tudo, consciente de tudo que está acontecendo. E pode ser que ela não tenha nenhum dos movimentos do músculo. Pode ser que seja uma convulsão, simplesmente ela esteja parada, olhando para um lugar, quietinha, e você acha que ela está só quietinha, mas ela tá tendo convulsão. Se você chamar o nome dela, ela não vai responder. Eu acho essas, assim, difíceis também. A pessoa pode parar de respirar. Então, muito difícil a família que passa por isso, que tá tendo esse tipo de problema. Então, é isso que aconteceu. Eu tentei explicar o vídeo o mais... tudo que aconteceu aqui em casa. Depois vocês estejam atentos a criança de vocês quando elas forem entrando na adolescência, que é muito importante vocês estarem fazendo os exames. Então, falando assim, olha, é comum, vocês vão ver nas pesquisas aqui, como é comum dar em criança com autismo, né? E é muito mais comum em meninas. Então, assim, quem tem filho com autismo, então tá chegando na idade dos 8 anos de idade, já pede para fazer. Pede para fazer o exame ID, não custa fazer, sabe? Passa pelo neurologista e fala assim, ó, eu quero ver que esteja tudo normal, porque eu sei que acontece da criança ter convulsões quando ela tá na adolescência, então eu quero dar um passo à frente, né? Prevenir é melhor do que acontecer e eu for pega de surpresa. Então, sim, eu já quero ver, então vai pedir para fazer o ID, vai pedir para fazer exame de sangue, vai pedir para fazer CAT scan, vai pedir para fazer
MRI. Então, assim, porque às vezes eu acho que é tudo uma sequência. Primeiro eles pedem o CAT scan, depois eles pedem o EEG, depois o último é o MRI, que é o exame mais complicado de fazer, que tem muita radiação, que a criança às vezes tem que ser sedada. Então, esses eles pedem em último caso. Mas caso não apareça nada nesses dois, não pare por aí. Pede, fala assim, não, eu quero fazer. Ah, é muita radiação. Não tem problema, eu quero fazer. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Esse é tudo que aconteceu. Eu espero que esse vídeo sirva de alerta para os pais e também para os pais que estão passando por isso e às vezes não sabem o que fazer. Então, isso é minha experiência e é o que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Eu não sei como é feito no Brasil, mas é o que eu fiz aqui. Eu creio que deve ser da mesma forma. Para todas as pessoas que gostam de mim e que estavam preocupados, é isso que aconteceu e é por isso que eu me afastei e agora eu tô voltando aos pouquinhos. Ainda não tô 100% em tudo, mas eu estou voltando aos poucos, né? Voltei na reunião passada, eu já voltei dar suporte no grupo, ainda não tô voltando aos atendimentos no telefone, eu ainda não tô pegando nenhum caso, mas eu vou voltar aos pouquinhos, trabalhar aos pouquinhos, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu espero que se vocês acharem importante essas informações, que vocês compartilhem com outras pessoas que têm filho com autismo, para as pessoas estarem em alerta, né? Que o importante é saber o que fazer nesses casos e saber também o que fazer quando vê que uma pessoa está tendo convulsão, né? Porque geralmente as pessoas se assustam, mas não se assustem. Se alguém estiver tendo uma convulsão e você estiver vendo na sua frente, tenta se aproximar, tenta tirar qualquer objeto que possa machucar a pessoa, tenta não deixar a pessoa bater a cabeça, colocar algo para a pessoa não se machucar, porque a convulsão dura pouquinho tempo, ela dura de 1 minuto a 3 minutos ou a 5 minutos. Então, assim, é importante que as pessoas saibam o que fazer nesses casos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e daqui pra frente vocês vão estar vendo o canal voltar, né? Tinha muitos vídeos antigos que estavam precisando colocar, muitas coisas legais, então vocês vão ver com o tempo que vai vir vídeos de coisas que aconteceu, que era pra gente ter mostrado e a gente não conseguiu mostrar por tudo isso que aconteceu, que eu falei, não, vamos parar com tudo, depois que eu explicar a gente volta. Então, vocês vão ver aniversário do Lucas, vocês vão ver coisas que aconteceram e que, assim, eu não poderia deixar de mostrar para vocês, coisas que, da reforma do quarto, coisinhas que era do dia a dia nosso que ficou para trás e que agora vocês vão ver um pouco das coisas que aconteceu até voltar os vídeos novamente que a gente estava preparando. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês gostem, eu espero que a minha experiência sirva para ajudar alguém e se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já tá bom. Então um beijo, que todos fiquem bem, todos fiquem com saúde e eu acho que essa é a nova vida nossa, nós estamos nos adaptando, eu e meu esposo, mas acho que o maior impacto mesmo veio comigo, porque era uma coisa que eu não esperava, era um peso que eu não esperava. Então ele tá bem, ele tá medicado, ele tá indo pra escola e nós estamos indo, né? Nós estamos indo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.